Alô, prezado amigo ouvinte, estamos iniciando a gravação do 7º estudo dessa sequência sobre tempos finais e hoje temos um tema que é muito comentado, onde há muitas controvérsias e ao mesmo tempo é muito importante para a igreja. Vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Há muitos sites a esse respeito, muitos artigos publicados e há muita divergência entre uma pessoa e outra. Já vimos que a igreja vai ser arrebatada, depois haverá uma grande tribulação, depois a segunda vinda, milênio, juízo final, novos céus e nova terra. Muitas pessoas acham que são salvas, mas no arrebatamento ficarão para trás. E é muito triste, é uma tragédia, sem dúvida, na vida da pessoa perceber que perdeu a oportunidade. Como é que será o arrebatamento da igreja? Quando será? Essa é a primeira questão muito importante. Existem dificuldades de interpretar textos bíblicos aparentemente contraditórios antes da época. Nós já vimos que algumas profecias só podem ser compreendidas no tempo certo. Deus falou isso para Daniel. Então, há muitos fatos que somente podem ser compreendidos e interpretados corretamente na época certa. Muitas profecias têm essa característica de uma parte do verso tratar de uma época e outra parte do verso tratar de outra época. Por exemplo, Isaías 9, verso 6. Porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu e o principado está sobre seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, a primeira parte, o menino se nos deu e o menino nos nasceu e um filho se nos deu, já se cumpriu há 2000 anos atrás. Porém, a segunda parte, o principado está sobre seus ombros, ainda está para se cumprir durante o reino de Cristo aqui na Terra por 1000 anos. Então, temos aqui essa característica. E se vamos querer encaixar tudo escrito no verso, numa época só, vamos errar e não vamos compreender o que realmente o texto está falando. O texto continua: do aumento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Mais uma vez, essa parte aqui ainda está para acontecer. Então temos a primeira parte do verso se cumpriu por ocasião do nascimento de Cristo. A segunda parte ainda está para se cumprir no governo de 1000 anos de Cristo aqui sobre a terra. Existem basicamente 3 posições diferentes a respeito de quando será o arrebatamento. Existe o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. E cada pessoa vai achar textos bíblicos que parecem reforçar a sua posição. Quero adiantar um fato. Meus amigos, não convém brigar a esse respeito. Em primeiro lugar, quando a Bíblia não nos dá muitos detalhes a respeito do arrebatamento sobre a época, isso é porque Deus não queria que tivéssemos mais informações. Então, a questão de eu crer no pré-tribulacionismo, meso ou pós-tribulacionismo, isso não vai interferir na minha salvação. E seria totalmente deselegante um grupo com uma convicção
ofender outro grupo, chamá-lo de apóstata ou até de doutrina satânica, como acontece. Não devemos fazer isso. Tenho amigos que têm posições escatológicas diferentes da minha, somos grandes amigos, irmãos em Cristo, e na época certa vamos saber o que realmente era correto. Então, na questão do arrebatamento, muitas pessoas supõem que haverá uma tribulação de 7 anos. O fato é que a Bíblia nunca, em lugar nenhum, fala a respeito de uma tribulação de 7 anos. Os textos que falam sobre a duração da tribulação tratam de um período de 3 anos e meio apenas. É uma interpretação errada que se faz em cima do texto de Daniel, capítulo 9, verso 27. O mesmo tribulacionismo acredita que haverá um período de 3 anos e meio de preparo para o governo do anticristo e depois um governo de fato de 3 anos e meio, e a tribulação realmente acontece apenas nos últimos 3 anos e meio. O pós-tribulacionismo argumenta que o arrebatamento não existe, existe apenas a segunda vinda, e isso no fim de um período de 7 anos de tribulação. Pré-tribulacionismo, arrebatamento antes de 7 anos de tribulação. Como já falamos, a Bíblia não fala sobre 7 anos de tribulação. A Bíblia fala sobre 3 anos e meio. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. 3 anos e meio apenas. Temos alguns problemas quanto à interpretação pré-tribulacionista. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. E ali temos a questão do significado do dia de Cristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Nesse texto, aprendemos que precisa acontecer antes do arrebatamento a apostasia e a manifestação do filho da perdição. Existe uma diferença entre o filho da perdição, anticristo, ser manifestado e, de fato, revelado. Essa diferença é muito significativa na interpretação dos fatos bíblicos. O que a Bíblia fala não é de uma tribulação de 7 anos, e sim de uma aliança por 7 anos, que implica, inclusive, acordos de paz. Então, a Bíblia não fala sobre 7 anos de tribulação, e sim sobre uma aliança de 7 anos. Ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Notem, uma aliança com muitos por 1 semana, 7 anos. E na metade da semana vem realmente, então, a abominação, a perseguição aos que estão obedecendo a Deus. O apóstolo Paulo escreve: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo
e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O pré-tribulacionismo ensina que o dia de Cristo acontece no fim da tribulação. Porém, quando vamos examinar outras passagens que falam sobre o dia de Cristo, notamos que realmente é o dia da vinda de Cristo para a sua igreja, no dia quando ele vai arrebatar a sua igreja. Então vem o dia de Cristo, depois então uma aliança de 7 anos e depois então a segunda vinda de Cristo. De maneira que nem dão vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, notamos aqui que o dia de Cristo representa a nossa reunião com Ele. Também Filipenses capítulo 1, verso 3 a 6. Dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Aqui fica mais uma vez evidente que o dia de Jesus Cristo é o dia quando Ele vem buscar a sua igreja. Note outro texto, Filipenses 1, 10 a 11. Para que aproveite as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo. Também Filipenses 2,16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, quando a Bíblia fala sobre o dia de Cristo, ela está falando sobre o arrebatamento da igreja. Agora, a questão é, esse arrebatamento acontece antes da aliança ou apenas antes da grande tribulação de 3 anos e meio? Os pós-tribulacionistas ensinam que haverá uma tribulação de 7 anos e depois a segunda vinda de Cristo e não creem num arrebatamento da igreja. Vamos ver algumas diferenças muito grandes entre arrebatamento e segunda vinda de Cristo. No arrebatamento, Cristo vem até as nuvens para buscar a sua igreja. Na segunda vinda, ele vem até o Monte das Oliveiras em Jerusalém. A Bíblia fala em Tessalonicenses 4,17, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, no arrebatamento, Cristo não vem até a terra, ao contrário daquilo que acontece na segunda vinda. Na segunda vinda, sim, ele vem junto com a igreja até a terra. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Então, nota que seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. No arrebatamento, Jesus vem como noivo para buscar a sua noiva. Na segunda vinda, ele vem como juiz para destruir os exércitos ímpios. Ele vem como noivo, ou, na segunda vinda, ele vem como rei e juiz para derrotar o exército do anticristo. No arrebatamento, ele vem buscar a igreja,
na segunda vinda, ele vem junto com a igreja para a batalha do Armagedão. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da graça da água da vida. Então aqui notamos a igreja esperando a vinda de Jesus. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse texto trata evidentemente do arrebatamento. Virei e vos levarei comigo mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Na segunda vinda, ele vem como rei para derrotar o exército do anticristo. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Quer dizer, na segunda vinda nós vamos acompanhar a Cristo para a chegada aqui até a terra. Também Judas 14 fala, e desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Mais uma vez, reforçando esse ensino de que na segunda vinda ele não vem para encontrar a igreja, mas ele vem junto com a igreja para exercer o juízo aqui sobre a terra. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou sim no dia da batalha. E seguiram-nos exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saia uma aguda espada para ferir com as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, nota, vem o exército, vem os salvos, vestidos de linho fino, branco e puro, que é a igreja, junto com Cristo, para esta peleja. Vamos pensar um pouquinho sobre o arrebatamento em si. A Bíblia fala, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, nota aqui que nós não vamos ficar, ou não vamos ir antes da ressurreição das pessoas que já faleceram como cristãos. E seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, todos os que morreram como salvos irão ressuscitar e serão arrebatados junto com os vivos salvos, que terão seus corpos transformados a encontrar o Senhor nos ares. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O arrebatamento será instantâneo, num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, a trombeta vai soar e nesse momento nós vamos ressuscitar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os cristãos vivos, nós seremos transformados para encontrar o Senhor nos ares.
A Bíblia diz, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Teremos então corpos celestes. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e a outra é a dos terrestres. E assim como trouxermos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Nós estaremos em corpos semelhantes ao de Cristo quando iremos habitar com o Senhor. Sobre esse assunto, queremos estudar mais detalhes no estudo de número 22, o último desta série. Então, note aqui uma diferença muito grande. No arrebatamento, nós iremos encontrar o Senhor nos ares e ficaremos sempre lá onde Ele estiver. Na segunda vinda, haverá o juízo de Deus sobre os exércitos ímpios. Então, Cristo volta junto com a igreja para a destruição destes exércitos. Como vai ser glorioso estar na presença do Senhor para todo o sempre. E a pergunta novamente é, você está preparado? A tribulação pode ser dividida em duas partes. Na primeira parte, a humanidade sofrerá a ira dos homens. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 6, e foi-lhes concedido que causassem desgraças. Na segunda parte, ela sofrerá a ira de Deus, quando Ele há de julgar a humanidade. Sobre a ira dos homens, nós lemos, e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então aqui nós vemos o homem lutando contra a humanidade, com a permissão de Deus. Na tribulação, Deus vai se revelar de uma forma especial. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A Bíblia fala sobre quando isso vai começar a acontecer, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face sobre a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, estar em pé diante do Filho do Homem. Ira vindoura ainda é diferente de grande tribulação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus fala em Apocalipse 3, 10 a 11, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Uma tradução melhor seria, te guardarei na hora da provação. O cristão poderá enfrentar uma parte da ira dos homens ainda, mas estará sob a proteção de Deus. Importante não é saber em que momento seremos arrebatados, importante estar preparado para o momento escolhido por Deus. A nossa convicção não vai mudar o plano de Deus. Importante é que sejamos sujeitos a Ele, aceitemos sempre a sua vontade e reconhecemos que Ele é soberano para executar os seus planos. Arrebatamento. Que dia glorioso para os salvos. Que dia triste para aqueles que ficarem para trás. Você está
preparado? Se Cristo viesse hoje para buscar a sua igreja, você iria junto? Tem convicções firmes, fundadas exclusivamente na palavra de Deus? Que essa reflexão possa levá-lo a examinar a sua vida e a sua situação perante Deus. Que Deus o abençoe.